Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, a palavra revelada. Desde já agradeço pelos comentários, pelos likes. Eu já conversei com algumas pessoas, tem já irmãos, tem pessoas compartilhando o estudo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e que o Santo Espírito possa tomar as nossas mentes, tomar os nossos corações, que possamos ter a compreensão da palavra do Senhor. O título do nosso estudo de hoje é Transmitindo a Palavra de Deus. E esse título nos fala muito aos nossos corações, porque transmitindo a palavra de Deus é o nosso dever. Quando Cristo diz, ide e pregai o Evangelho, é aqui uma ordem, é imperativo. Ide e pregai o Evangelho a todo mundo. Então, nós devemos transmitir a palavra de Deus a outras pessoas. Agora, Paulo, ele foi um grande proclamador da verdade. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus que proclamou com fervor a palavra inspirada, a Bíblia Sagrada. Mas qual era a confiança de Paulo? Em que ele depositava a sua confiança, apesar dos desafios, apesar das lutas, das perseguições, açoites, prisões, em todas essas coisas que Paulo enfrentava? Qual era a sua confiança? Vamos ler no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 1 a 6. O verso 1, na palavra inspirada, assim nos diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. É importantíssimo, irmãos, a gente pregar a palavra do Senhor tal qual ela é. Não adulterar, não negligenciar as passagens bíblicas. A Bíblia é um todo e precisamos estudar ela como um todo. Antes, nos encomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Deus quer que nós andemos na verdade e pregamos a verdade, e pregamos a palavra como ela é. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a quem? A Cristo Jesus. Era a alegria no coração de Paulo pregar a Cristo, o crucificado, pregar vida, morte e ressurreição de Cristo, levar Cristo para outras pessoas. Paulo tinha no seu coração o desejo, ele era desejoso de não só conhecer esse Cristo, mas levar Jesus Cristo para outras pessoas. Mas a Cristo Jesus como Senhor e nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus, nós temos que nos colocar no lugar de servo, o servo de Cristo Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em 2 Coríntios, ainda no 2 Coríntios, no capítulo 2, um pouquinho atrás, no verso 14, assim diz a palavra do Senhor: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre Deus nos conduz em Cristo, mas com vitória. Triunfamos nas lutas, nas tentações em Cristo Jesus. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É importante nós sermos vistos como um cristão, ser reconhecido como um verdadeiro cristão, aonde nós estivermos, aonde nós andarmos, ser reconhecido em todas as formas, na forma de falar, na forma de tratar as pessoas, na forma de nos vestir. Nós devemos ser reconhecidos como um verdadeiro cristão. O apóstolo Paulo enfrentou muitas lutas ao proclamar a verdade. Ele foi açoitado, como eu disse, foi preso para pregar a verdade, por pregar a verdade do Evangelho. Porém, ele estava firmado em Cristo Jesus. Porém, Paulo estava firmado na palavra, nas sagradas escrituras, na palavra de Deus. E que a verdade venceria. Paulo sabia que mesmo por todas as situações difíceis que ele passou, mas ele sabia que a verdade de Deus prevaleceria. O apóstolo Paulo enfrentou enormes dificuldades e nós sabemos, somos conhecedores disso. Se nós formos lá para o livro, qual Paulo escreveu, nós vamos observar os sofrimentos de Paulo em sua obra de difundir o Evangelho. No entanto, ele confiava, ele cria na palavra do Senhor, ele cria na palavra de Deus. E ele sabia, ele cria, que a palavra de Deus triunfaria. Em 2 Coríntios, capítulo 13, 2 Coríntios, no capítulo 13, versos 8, assim nos diz a palavra do Senhor: porque nada podemos contra a verdade, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Não podemos negligenciar a verdade, não podemos negligenciar as sagradas escrituras. Eu volto a afirmar o que eu sempre tenho falado: precisamos estudar a palavra de Deus tal qual ela é, sem negligenciar partes da Bíblia. Devemos estudar ela como um todo, inspirada pelo Espírito Santo. Os reformadores, tal qual Paulo, também enfrentaram dificuldades semelhantes. Porém, pela fé foram fiéis. Pela fé foram fiéis às Sagradas Escrituras. Um exemplo de coragem diante da probabilidade esmagadora foi William Tyndale, um homem de Deus. O maior desejo de Tyndale era dar à Inglaterra uma tradução precisa e legível das Sagradas Escrituras. Ardia no coração de Tyndale de dar uma tradução precisa à palavra do Senhor, à palavra de Deus na Inglaterra. Ele decidiu traduzir a Bíblia das línguas originais e corrigir alguns erros na tradução de Wycliffe, cerca de 140 anos antes. Nós tivemos a oportunidade de estudar e de conhecer esse homem de Deus, John Wycliffe, que passou muitas provações. O desejo de colocar na língua do seu povo
a Bíblia Sagrada. Mas, mesmo contendo alguns erros, ele era sincero. Mas Tyndale brotava, nascia em seu coração de pregar, de traduzir a Bíblia no mais fiel possível. Tyndale também foi preso, assim como os reformadores. Tyndale também foi julgado. Muitas de suas traduções da Bíblia, que foram impressas em Worms, na Alemanha, foram apreendidas e queimadas publicamente. Muitas. A Bíblia foi queimada publicamente. As traduções da Bíblia foram queimadas. Seu julgamento ocorreu na Bélgica em 1536 d.C. Ele foi condenado sob a acusação de heresia. Tyndale foi condenado e acusado de ser herege. Mas por que ele era chamado e condenado por ser herege? Falsa acusação. Porque ele confiava na Bíblia como um todo. Ele amava a Sagrada Escritura. E isso era uma ameaça à Igreja de Roma. Foi sentenciado à fogueira. Saiu o decreto. Saiu a sua sentença ao herege. Não que ele era o herege, ele era chamado de herege. Ele foi sentenciado à fogueira por pregar a verdade, por pregar a palavra tal qual ela é. Seus carrascos estrangularam-o enquanto amarravam a estaca ali onde ele seria queimado. E depois queimaram seu corpo. Está relatado aqui, eu tenho sempre mostrado o livro Grande Conflito. A vida de Tyndale está relatada aqui no livro Grande Conflito. Grandes reformadores está aqui relatado no livro Grande Conflito. Eu encorajo a cada um de vocês a estudar, a ler o livro O Grande Conflito. Suas últimas palavras foram ditas com fervor. As últimas palavras de Tyndale foram ditas com fervor. E ele diz: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Deus milagrosamente respondeu a oração de Tyndale. Deus respondeu a oração do seu servo. Amados, Deus ouve a oração dos justos. Deus ouve a oração sincera dos fiéis. 4 anos após a sua morte, 4 traduções inglesas da Bíblia foram publicadas. Em 1611, a versão King James da Bíblia foi impressa. Essa versão, ela é maravilhosa. A versão King James. Eu tenho aqui a Bíblia King James, BKJ, Bíblia King James, 1611. É uma maravilhosa tradução. Ela chega bem perto do original. Ela é muito fiel ao original. Em 1611, como já disse, a versão King James da Bíblia foi impressa. Os 54 estudiosos que realizaram o trabalho se basearam grandemente na tradução de Tyndale para o inglês. Uma estimativa sugere que o Antigo Testamento da Bíblia King James 1611, da qual eu mostrei,
seja nada mais, nada menos que 76% da tradução de Tyndale. E o Novo Testamento seja 83% da tradução de Tyndale, esse homem de Deus. Em 2011, a versão King James da Bíblia comemorou seus 400 anos. 400 anos da versão King James. Aniversário ultrapassando a marca de 1 bilhão de Bíblias impressas. Irmãos, 1 bilhão de Bíblia impressas. Traduzida para muitos idiomas, impactou dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. O sacrifício de William Tyndale valeu a pena. Se temos hoje uma oportunidade de estudarmos, de termos uma maravilhosa tradução, a Bíblia King James, damos graças a Tyndale, que deixou ser usado pelo Espírito Santo. Apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar da iminente morte, da fogueira da Inquisição, Tyndale e seus companheiros confiavam que Deus está no controle. E precisamos confiar que Deus está no controle. Precisamos confiar que Deus está no controle de nossas vidas. Às vezes possamos pensar que as coisas estão fora de controle, mas elas não estão. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus permite certas coisas acontecerem, mas Deus está no controle de todas as coisas, de todos os eventos, das profecias. Deus está no controle da minha e da sua vida. A vida de Tyndale fez a diferença para a eternidade. Que nós possamos também fazer diferença para a eternidade. Que possamos fazer diferença. Que possamos ser vistos como um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão em Cristo Jesus. Que possamos ser reconhecidos como cristão, como seguidores de Cristo. E que possamos tomar ao Senhor Jesus como um modelo de nossas vidas. E viver uma vida fiel, uma vida dedicada à oração, uma vida dedicada ao estudo da Palavra de Deus. Uma vida dedicada a mostrar para os outros o Senhor Jesus. Em Daniel, capítulo 2, no verso 3, a palavra inspirada, a palavra revelada, diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, os que a muitos conduzirem à salvação, como estrelas, sempre eternamente. É a palavra do Senhor dizendo, é a palavra revelada dizendo que nós devemos conduzir a muitas pessoas à justiça de Deus. E seremos como estrelas, sempre e eternamente, em Cristo Jesus. Em Apocalipse capítulo 14, no verso 13, Apocalipse 14, no verso 13, assim diz a palavra do Senhor. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados, felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que obras têm nos acompanhado? Que obras vão nos acompanhar?
na vinda de Cristo. Que obras? Precisamos, amados, pregar o Evangelho. A vida de Tyndale nos encoraja. Nós temos a oportunidade de estudar, de conhecer esses homens, grandes homens de Deus da Reforma. Eles influenciaram muitas pessoas ao estudo da palavra do Senhor, ao estudo da palavra de Deus. Nós devemos também influenciar pessoas na verdade da palavra do Senhor, sem a negligenciá-la, mas pregar a palavra tal qual ela é, como esses grandes homens da Reforma o fizeram. Tyndale viveu segundo a palavra de Deus, assim como Paulo viveu segundo a palavra de Deus, assim como os reformadores viveu segundo a palavra de Deus e influenciou outras pessoas na verdade. Esses grandes homens aguardam a primeira ressurreição e devemos, amados, fazer o mesmo. Devemos viver segundo a palavra de Deus. Devemos viver segundo a palavra revelada. E levar muitas almas, levar muitas pessoas, muitas vidas à salvação. Que o Santo Espírito possa tomar a nossa mente, tomar os nossos corações e que possamos pregar o Evangelho e amar, ser influenciado por Cristo, ser influenciado pela palavra de Deus e influenciar outras pessoas ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Em breve Cristo aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória para buscar um povo, para buscar sua igreja. Mas nós devemos influenciar pessoas ao Evangelho. Que o Santo Espírito possa tomar a nossa mente. Que o Santo Espírito possa nos usar como um instrumento em suas mãos, que possamos pregar o Evangelho para as pessoas. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja comigo, esteja com você. Amém.